Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta. Vamos estudar hoje a terceira lição da nossa escola bíblica. Estamos estudando nesse trimestre as cartas de Paulo, Gálatas, e depois vamos estudar aos Efésios. Hoje, a nossa lição, ela contextualiza, ela estuda o terceiro capítulo da carta escrita por Paulo aos irmãos da Galácia. Vamos continuar estudando este assunto, onde Paulo vem trazer esse entendimento sobre a lei e a graça. Nós estudamos nossa segunda lição, como Paulo precisou enfrentar os judaizantes que se infiltraram nas igrejas. Ele também teve esse problema na igreja de Corinto, e os judaizantes exigindo que os cristãos, nem judeus eram, observasse alguns requisitos da lei, como argumento de que, para ser salvo, eles precisavam, por exemplo, se circuncidar. No primeiro capítulo, Paulo, ao escrever, ele fica abismado como tão facilmente aqueles irmãos estavam deixando o evangelho da graça para se submeter ao jugo da lei por causa da influência dos judeus cristãos, que estavam exigindo também que os gentios, que eles se circuncidassem. No capítulo 2, Paulo traz aquele episódio que aconteceu, está lá em Atos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém, onde ele precisou ir até Jerusalém, juntamente com Barnabé, com Tito, para tratar desse problema com os líderes da igreja de Jerusalém, o próprio Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João, a liderança da igreja de Jerusalém, para tratar dessa questão de uma vez por todas. No capítulo 3, ele vem continuar, na verdade, trazendo essa abordagem, diferenciando, explicando o propósito da lei e da graça, certo? A nosso vídeo possa ser que fique um pouquinho extenso, mas a gente vai estudar detalhadamente, explicando pausadamente, de uma forma que a gente compreenda, que a gente entenda o propósito e o perigo de abandonar a fé e acabar se aderindo a algumas questões que no nosso meio, no nosso tempo, existem muitas denominações e muitos ministérios que não está de acordo com o evangelho da graça. Então a gente precisa compreender um pouquinho mais, nos dedicar um pouquinho mais ao estudo das Sagradas Escrituras. Então o título da nossa terceira lição: o cristão, a lei e a fé. Os objetivos estaremos estudando mais detalhadamente, entender o perigo de começar na fé e terminar nas obras, aprender com Abraão, que foi justificado pela fé, e saber que a fé nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo, certo? Então, tão logo aqueles judaizantes chegaram ali nas igrejas da Ásia Menor ou da Galácia e lançaram seus ensinos, seus ardis, rejeitando até a autoridade de Paulo. Eles argumentavam que Paulo não era um dos 12 principais discípulos de Cristo, logo a autoridade apostólica de Paulo seria questionada, Quando eles chegam nas igrejas ali da Galácia e começa ensinando os ritos da lei, exigindo que aqueles cristãos observassem, praticassem, a exemplo da própria circuncisão, a fé daqueles cristãos gentios começou a ser minada.
lançou a dúvida no coração daqueles irmãos e eles perderam a sua fé e muitos estavam aderindo ao judaísmo, às leis, aos ritos da lei, como aqueles judaizantes estavam ensinando. Aí Paulo vem rebater, vem refutar, e ele fica um pouco abismado, né? Como por pouco, tão pouco, a fé daqueles irmãos foi abalada, certo? O nosso texto áureo está no capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verdade prática. Enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o Evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. O capítulo 3 da carta aos Gálatas tem 29 versículos, tá? 29 versículos. É importante que você leia o capítulo inteiro, o livro inteiro. O livro de Gálatas, a epístola, tem apenas 6 versículos, 6 capítulos, tá? Então, vamos aproveitar, vamos ler este terceiro capítulo, pois ele nos dá esta base até porque a nossa lição está baseada em todo este capítulo, na verdade, não em todo o livro, e de certa forma a gente acaba passeando também por toda a Bíblia. Abraão está lá em Gênesis, a história de Abraão a partir de Gênesis capítulo 12. Então a gente, em volta e meia, a gente vai lá em Gênesis para tratar, né, do tempo, do período da fé de Abraão, que Abraão acreditou quando Deus o chamou. Então, nossa leitura bíblica está no capítulo 3 e vamos ler. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, tá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como um homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo,
A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Agora, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Por quê? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Observe que Paulo ele vem detalhar. Abraão ele foi chamado, ele creu, ele acreditou antes da lei. A lei veio 430 anos depois. Entende? Abraão ele foi justificado não pela lei, mas pela fé. Então a lei ela veio revelar que o homem não consegue cumpri-la, veio mostrar o estado miserável do homem. Então nenhum homem na terra conseguiu cumprir a lei, logo mostrando que sem a graça ninguém seria salvo, certo? Então, este capítulo 3, Paulo continua fazendo a defesa do Evangelho da Graça, que iniciou lá no capítulo 1. Paulo questiona os Gálatas contra as novidades dos judaizantes e expõe a experiência da fé do patriarca Abraão e reitera que a lei foi dada a Moisés e esclarece que a real finalidade da lei no processo da salvação, apontava para Cristo. Paulo também defende que tanto os judeus como os gentios tornam-se aceitáveis perante Deus mediante a fé e não por intermédio da lei, das obras da lei. O primeiro tópico da nossa lição traz como título a insensatez dos Gálatas, convertidos, mas não convictos, saindo do espírito para a carne, tudo é pela fé. Então, Paulo faz essa análise, ele faz uma análise da qualidade da fé dos Gálatas que está sendo minada. Como tudo se fragiliza após os ataques dos judaizantes legalistas. O judaizante chega nas igrejas ali da Galácia. Paulo estava ali em Antioquia da Síria, onde ele escreve. Paulo implanta essas igrejas ali da Galácia na sua primeira viagem missionária. E assim acontecia. Paulo, quando chegava, implantava as igrejas, ensinava, discipulava, passava um período, deixava ali alguém na liderança, a responsabilidade.
Mas depois vinha esses judaizantes, judeus, né, convertidos ao cristianismo, que estavam exigindo que aqueles que aceitassem Jesus também deveriam, por exemplo, se circuncidar. Em outras palavras, estão dizendo que somente pela fé não seria salvo. Era necessário aplicar, né, uma obra para que a fé, a salvação fosse completa. Em outras palavras, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então, convertidos, mas não convictos. É o versículo 1 aqui do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como sacrifício, como crucificado? Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, né, chamando a atenção dos seus filhos na fé, porque foi ele que implantou e discipulou aquela igreja, chama de insensatos, sem juízo. O descontentamento de Paulo tem relação com o tempo que ele passou ali, que ele depreendeu ali, que ele empreendeu ali no discipulado, no cuidado, na implantação da igreja. E como facilmente estes irmãos estavam abandonando a fé. No capítulo 1 ele diz: me admira como tão depressa, tão rápido, vocês estão deixando este evangelho. Deixando o evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho. E depois ele pontua que não há outro evangelho. Aí ele diz: ainda que eu, ou que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho que não é esse que é Cristo, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Porque a salvação não é através das obras. Paulo era conhecedor da lei. Paulo era um exímio, antes de conhecer Cristo, fariseu, um mestre da lei. Entende? Então ele conhecia muito bem a lei. Ele estudava. Então os Gálatas, eles receberam todo o ensinamento sobre a morte substituta de Cristo, né? Ou a morte vicária, a morte de Cristo no nosso lugar. Porém, quando os judaizantes chegam, a fé daqueles irmãos é minada. Eles começam a duvidar, começam a aderir àqueles ensinamentos dos judaizantes. Os Gálatas receberam todo o ensinamento sobre a morte substituta de Cristo em favor da salvação deles. Então, Paulo está dizendo que eles tinham a obrigação de serem fortes, determinados diante dos ataques dos judaizantes. Os Gálatas tiraram os olhos da cruz para contemplar outro evangelho, que Paulo vai dizer que não é evangelho, porque não existe o evangelho fora de Cristo. Enquanto os cristãos... E aqui, olha, serve para a gente. A questão de não estudar a Bíblia é um perigo, porque quando chega alguém com a lábia, com o poder da persuasão, do convencimento, muitos aderem. Pessoas que passam 5, 10, 15, 20 anos na igreja, mas não se dedica, não aprende. É o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não ser apenas ouvintes, mas praticantes, entende? Então, pessoas passam a vida inteira dentro da igreja e não aprende, não amadurece. Aí chega alguém e facilmente deturpa, distorce a verdade do evangelho, e essas pessoas seguem esses enganadores. Foi assim que a serpente fez com Eva. Foi assim que Deus disse, é o que a serpente disse. Foi assim que Deus disse: de todos os frutos das árvores do jardim não comereis. Então ela distorce, torce novamente, e a pessoa fica na dúvida. Então foi isso aqui que aconteceu com esses irmãos aqui da Galácia. Enquanto nós como cristãos
temos a obrigação, né, o dever de seguir a orientação bíblica, né, de sempre manter nossos olhos naquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual de regra, de fé e de prática do cristão. O problema é a preguiça. Os crentes não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Entende? Então, manter nossos olhos na palavra de Deus. Aprender, Paulo vai perguntar a Timóteo, vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como cristão, como obreiro, enfim, que maneja a palavra da verdade, entende? Então a maturidade de um cristão pode ser atestada quando este é capaz de defender a fé que professa. Pedro vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, qual é a razão da nossa esperança. Então muitas vezes, diante de uma situação, o cristão não sabe defender a sua fé. Literalmente não sabe defender a sua fé. E perguntar o que é ser cristão para você. Muitos não sabem defender a sua fé. Passa a vida inteira dentro da igreja, mas não sabe dizer o que é ser cristão. Não tem convicção. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave. Paulo precisou enfrentar isso aqui. Então ele fica admirado, abismado, como tão depressa esses cristãos aqui deixaram ser ludibriados, enganados por esses judaizantes. Então aprendemos aqui que conhecer algumas coisas da Bíblia não é suficiente. A gente precisa prosseguir, como fala o apóstolo, o profeta Oséias, capítulo 3, 6, versículo 3. Prosseguir em conhecer o Senhor e a sua palavra. Entende, irmão, o perigo da negligência? As pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não frequentam escola bíblica, culto de ensinamento. As pessoas só querem movimento, movimento, movimento. Não adianta, irmãos. Quando o cerco aperta, e aperta um dia, mais cedo ou mais tarde vai apertar, muito facilmente as pessoas abandonam a sua fé, a dúvida é lançada, a semente da dúvida é lançada, e as pessoas ficam desacreditadas do Evangelho. A culpa é de Deus? Não. A culpa é desta pessoa que não se inteira, não estuda, não tem curiosidade, não pergunta, não questiona. Aí vem as sutilezas do diabo, né? As distorções, as heresias, as pessoas vão seguindo e perde a salvação por causa da ignorância, né? Da preguiça que as pessoas têm em aprender a estudar a Bíblia. No versículo 3, né, saindo do Espírito para a carne, é isso que Paulo vai falar. São assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Então, Paulo está remetendo aqui os Gálatas à experiência espiritual que eles tiveram no início da sua caminhada cristã, certo? Aperfeiçoar na carne aqui não quer dizer necessariamente de uma maneira pecaminosa, né? Mas uma dependência aqui do esforço humano para ser salvo, que era que os judaizantes, os judeus, estavam exigindo. Era exatamente essa prática que muitos gálatas muitos cristãos ali das igrejas da Galácia, estavam vivendo, aderindo às observâncias dos rituais judaicos como condicionantes para a salvação. E isso é tratado lá em Atos, capítulo 15. A gente estudou na nossa lição passada, nossa segunda lição, Concílio de Jerusalém. Entende?
Estude, veja, se você não assistiu ainda, assista a nossa lição, nossa segunda lição, né? Então, aperfeiçoar-se no Espírito significa caminhar a jornada da nossa fé, dependendo daquilo que Deus fez por nós como fruto da sua imensa, da sua extraordinária graça. Então, a salvação não é por obra, não é por meu esforço. Foi um favor, um dom, uma dádiva de Deus. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Entende? No versículo 5, Paulo vai falar que tudo é pela fé, a salvação é pela fé. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está pontuando aqui, né? Ele fundou aquelas congregações na sua primeira viagem missionária, e esses cristãos se converteram com a pregação de Paulo, foram discipulados por Paulo, ou seja, foram ensinados por Paulo, né? Nos primórdios, eles foram testemunhas oculares dos grandes milagres, das grandes manifestações espirituais. Então, eles receberam toda sorte de bênção, sem nem ter precisado praticar nenhum ritual judaico. Até porque eles não eram judeus, eles eram gentios. Paulo não ensinou nada da lei a eles. Pontuou que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E aí Paulo confronta agora esses cristãos da Galácia e pergunta: que tipo de pregação produz convertidos? Sinais e prodígio entre vocês. Qual foi a pregação que converteu vocês? Que o Espírito Santo trouxe milagres, sinais entre vocês. As curas estão acontecendo, né, em outras palavras, estão acontecendo no nome de quem? No nome de Moisés? As pessoas estão sendo curadas pelo poder da circuncisão, da lei? Ou tudo aconteceu em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Paulo lança no rosto deles. E aí? Me respondam agora, né? Então, tudo de glorioso que estava acontecendo em meio às igrejas da Galácia era fruto da operação da graça de Cristo, né? Por meio da pregação da fé. Tudo era feito da simples mensagem do Evangelho da cruz e não da lei. É isso que Paulo lança no rosto deles. Me admira que tão depressa vocês estão abandonando a salvação, a graça, a fé em Jesus Cristo, para aderir, para entrar, para se submeter ao jugo da lei, a se tornar escravo. Entende? Então a questão, irmãos, aqui é muito grave. É muito grave. Tanto é que essa carta aos Gálatas aqui é uma apologética, é uma defesa, literalmente, da fé. O segundo tópico da lição, o exemplo de Abraão. Abraão ele foi justificado pela fé, os verdadeiros filhos de Abraão, a justificação dos gentios. O apóstolo Paulo, como já pontuei, Paulo era um exímio conhecedor da lei. Ele mesmo vai falar que ele excedia em muitos o do seu tempo, da sua idade, em conhecimento, em zelo, em dedicação, em conhecer a lei. Paulo conhecia profundamente a Torá, né, os 5 primeiros livros, os profetas, os escritos. Então, Paulo conhecia o Antigo Testamento com grande precisão, né? E ele faz aqui comparações precisas entre as duas alianças, entre a lei e a graça. E ele pega como exemplo aqui o patriarca dos hebreus, o próprio Abraão, aquele homem que Deus chama, e a partir de Abraão se torna uma nação.
Aí ele pega o exemplo de Abraão para trazer essas verdades, que Abraão ele foi justificado não pela lei, mas pela fé, porque Deus chama Abraão, a lei ainda não tinha sido estabelecida, a lei veio 430 anos depois, entende? No versículo 6, diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Paulo é um profundo conhecedor da lei, ele continua fazendo uma extraordinária defesa da justificação pela fé, deixando os legalistas aqui sem argumentação. Abraão ele foi declarado justo por ter crido nas promessas, na promessa de Deus, na promessa que Deus lhe fez, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, tá? Então, Abraão, quando Deus faz a promessa de que ele teria um filho, Abraão já estava com 85 anos e sua esposa Sara com 75 anos e ainda era estéril. Então foi nesse contexto que Deus prometeu que Abraão seria pai de uma nação, incontáveis seriam os seus descendentes, e não se poderia contar. Então ali Abraão acreditou, creu, definitivamente recebeu o perdão, né, de seus pecados. Então naquela noite foi selada ali a aliança, né, entre Deus e Abraão. Então, Abraão acreditou, Deus chama Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, não apenas a tua descendência, né? Então Abraão creu e foi declarado justo antes da entrega da lei a Moisés, e ainda na condição de incircunciso. Abraão não era nem circuncidado ainda quando Deus fez a promessa a Abraão. Então Paulo retroage, volta na história para mostrar, né, para ensinar que o propósito da lei não era salvar, mas mostrar que sem o sacrifício de Cristo, ninguém seria salvo. A lei ela vem mostrar o estado deplorável do homem, que nem a lei ele conseguia cumprir toda. Ele não conseguia cumprir toda. Justamente por isso a lei veio revelar que a gente precisava de algo a mais. Porque pela lei, ninguém conseguia ser salvo. Entende? No versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os judeus, eles se orgulhavam, né, ao afirmar que eram filhos de Abraão. João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 9, né, refuta essa ideia deles equivocada. Quando João está batizando lá no Jordão, eles vão lá perguntar a João, porque João batizava, João pregava o batismo do arrependimento, e eles, por serem descendência filha de Abraão, se achavam justificados, né, perdoados, salvos. Aí João Batista diz que não era porque eles eram filhos de Abraão na carne, né, descendência de Abraão, que eles eram salvos, não. Porque João vai além disso, porque até dessas pedras Deus pode suscitar, fazer filhos de Abraão. Entende? Jesus também fala isso lá em João capítulo 8, 33, quando tem aquele debate ali, né, aquele embate entre Jesus e os fariseus. Então, no conceito legalista, que pregava que a salvação visava somente os judeus. O Antigo Testamento mostra isso, né? Os judeus fechados entre si. O propósito de Deus era que a nação de Israel fosse um povo, um modelo, um exemplo para os demais povos. Mas o povo, a nação, de uma forma geral, não foi um povo proselitista, né, que ia pregar, que ia anunciar, que ia mostrar o Deus deles. Então era um povo fechado
E a gente vai ver lá no Novo Testamento que eles tinham esse entendimento que Deus era apenas para ele. Todos que não fossem judeus, para eles era impuro, era insignificante, era de outra categoria, entende? Então essa argumentação se fundamentava nos conceitos da raça e da religião. Mas ninguém precisa participar da raça ou da religião tradicional de Israel para que seja filho de Deus, para que se torne filho de Abraão. Paulo diz que esse direito repousava sobre a fé e não sobre alguma identificação física ou religiosa com o povo israelita. O pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, né? A nossa lição aqui traz esse tópico do reverendo Augusto Nicodemos, né? Da igreja presbiteriana. Ele comenta, né? Ele diz que de fato, se alguém é judeu, descendente físico de Abraão, mas não tem a mesma fé de Abraão, quem a tem essa fé se torna mais filho de Abraão do que estes, porque Abraão acreditou que não existia lei ainda, entende? Então Paulo está afirmando aos Gálatas aqui que só existe um caminho para alguém ser considerado filho de Abraão. É o caminho da fé, a marca registrada do patriarca. Então, ser filho de Abraão, espiritualmente falando, não é aquele que é descendente da carne, mas aquele que acredita, é pela fé. E em ti, Abraão, da promessa de Deus, serão benditas todas as famílias da terra. Então, todo aquele que pela fé crê em Jesus se torna filho de Abraão. Abraão considerado, chamado amigo de Deus. Deus chega para Abraão, em Gênesis capítulo 12, e diz: sai da tua terra, sai da casa de teu pai, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão creu, acreditou e seguiu. Aí Deus faz a promessa de que ele teria um filho. Ele está com 85 anos. Sua mulher, Sara, com 75 anos e ainda estéril. Abraão creu, acreditou. Entende? E no versículo 8, pontuando aqui sobre a justificação dos gentios. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, Paulo sustenta que a defesa do Evangelho da justificação pela fé está fundamentada nas Escrituras. Deus disse que em Abraão seria abençoado todas as famílias da terra, não apenas os judeus, os descendentes de Abraão. É pela carne. O Evangelho da salvação foi primeiramente anunciado, prometido a Abraão e se configurou no sacrifício de Cristo em favor tanto de judeus quanto de gentios, para que todo aquele que nele crê, como está lá em João, capítulo 3. Então, no versículo 28, aqui do capítulo 3, diz: nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Não é porque é judeu, né, filho da carne, literalmente, que se torna filho de Abraão pela fé. A salvação não é porque é filho de Abraão, descendência, porque é judeu. A salvação não é porque é judeu, porque a salvação vem de Cristo. Vem de Jesus, que é judeu. É judeu. Entende? Mas não é a lei que salva. É pela fé. Então, Paulo vem trazer essa diferença. Então, nós somos justificados perante Deus somente pela fé. Não adianta. A Igreja Católica, ela cobrava indulgências, né, para as pessoas serem salvas. Lembra? Nós estudamos em outra oportunidade a Reforma Protestante. Foi justamente isso, para refutar, para debater esses desmandos que volta e meia surge no meio da igreja.
A salvação é pela fé. A pessoa pode ser a alma mais filantropa do mundo, pode fazer as obras sociais mais impactantes do planeta. Se não crê em Cristo, não tem salvação. João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que quem não crê já está condenado. Então não é pelas obras que eu faço que eu sou justificado. As obras que eu faço, irmãos, ela vem ratificar, ela vem confirmar que eu sou salvo. Entende? E finalizando o terceiro tópico da nossa lição, a finalidade da lei. A lei mostra a transgressão, a lei não invalida a promessa e a lei, ela aponta para Cristo. Então, Paulo passa a mostrar que a lei entregue a Moisés, através de Moisés, lá no Monte Sinai, não invalida a promessa que foi feita a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas que essa lei tem um importante papel no plano da salvação. Como? Vamos entender um pouquinho mais. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Jesus, descendente de Abraão. E foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então, o papel da lei é mostrar ao homem o quanto ele é pecador e incapaz de, por si só, ser justificado. Os sacrifícios dos animais não perdoavam os pecados das pessoas. Encobria. Por isso era necessário mais e mais e mais sacrifícios. O sacrifício do inocente, dos animais, não perdoava os pecados, encobria. O sacrifício perfeito é Cristo. Por isso as obras da lei apontavam para Cristo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus se ofereceu o sacrifício e foi o próprio sacrifício. Então, em Cristo, a lei foi cumprida. Os sacrifícios cessaram, porque o sacrifício perfeito foi Cristo. Então, quando exige que o povo, que esses cristãos aqui, observasse os ritos da lei, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. A gente precisa dar uma mãozinha para Jesus. Entende? Então, sem a existência da lei, não haveria a tipificação legal do pecado. Ou seja, o pecado veio mostrar a miserabilidade do homem. Né? Quando a lei diz para fazer ou não fazer alguma coisa, ela, na verdade, está estabelecendo, né, um código de conduta, o que é certo e o que é errado. Portanto, a utilização da lei está em revelar os erros e os pecados e as limitações da raça humana. Versículo 21, né, falando sobre a lei, ela não invalida a promessa feita a Abraão. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a lei não dá vida, ela aponta que o homem precisa de salvação. A lei vem apontar o pecado, mostrar, né, a transgressão da humanidade. Então, a lei é a promessa. A lei e a promessa, né, se complementam. Ambas integram o plano salvífico de Deus em favor da humanidade, do homem pecador, cumprindo papéis distintos. A lei dada a Moisés, por si só, não pode dar vida nem justificar o pecador, mas cumpre o importante papel de mostrar a esse pecador a sua escuridão espiritual. A lei mostra, escancara assim, ó, eu não consigo te salvar. Eu mostro que tu está num estado deplorável, degradante. Eu mostro a tua miserabilidade. Eu revelo
a tua natureza caída, mas eu não tenho condição de te salvar. Logo, a salvação vem de Cristo, entende? Então, ela exige que o homem a cumpra, mas este é incapaz de fazer. Ninguém, senão Cristo, cumpriu a lei, porque a lei ela é cumprida em Cristo, né? Em contrapartida, a promessa traz a redenção através da morte substitutiva de Cristo, que no Calvário cumpriu a lei em nosso lugar, porque nós não tínhamos nenhuma condição de cumprir a lei. Então Jesus cumpriu toda ela, culminando com a sua morte, que era no nosso lugar, que era nossa. Então Jesus cumpriu toda a lei, e a lei levou Jesus para o madeiro, o Calvário. Entende? No versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor, em outras traduções, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aí Paulo volta a distinguir o papel da lei e da fé no processo da salvação. Ele afirma que a lei é um aio ou um tutor que nos conduz a Cristo, né? A palavra aio, ela vem do grego paidagogos, que tem um sentido de guiar, de auxiliar, né? Este possuía a tarefa de acompanhar, de disciplinar, né? De atuar como um guardião contra os perigos. Então, quando uma criança atingia a sua idade apropriada, a sua maioridade, então passava a ter autoridade sobre aquilo que lhe pertencia. Então, quando por exemplo, os genitores de um menor de idade morrem, os bens destes que passa para essa pessoa, para essa criança, né, para esse jovem de menor idade, ele fica sob a administração, sob a responsabilidade de uma pessoa de maior idade, uma pessoa adulta, né, que é o chamado aio, ou tutor. Então, este fica na responsabilidade de conduzir, de ensinar, né, esta criança, este jovem, esta moça de menor idade. Quando este assume a maior idade, ele toma posse, ele passa a administrar aquilo que já lhe pertence. Então, a lei é esse aio, é esse tutor, porque gera em nós o autoconhecimento, fazendo a que nós compreendamos, né, nossa condição espiritual, que ela vem revelar nosso estado e a nossa necessidade de salvação. Então, o papel da lei é levar o homem a Cristo, né? O tutor vai levar a pessoa até a maioridade, no momento que ele toma posse e passa a cuidar dos seus bens. Então, a lei ele tem esse papel de nos levar, de nos conduzir a Cristo, o único que pode salvar, a fim de que sejam justificados agora em Cristo pela fé, mas tendo, né, vindo, obviamente, pela fé. A lei tem um propósito de nos conduzir a Cristo. Já não permanecemos mais subordinados agora a ela. Mas agora nós temos a liberdade em Cristo. Entende? Então, na época de Cristo, os escribas, né, legalistas, né, os fariseus, eles tinham, né, eles estudavam, né, com exaustão ali a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, na nossa Bíblia o Pentateuco, na Bíblia hebraica a Torá, né? E ele estudavam minuciosamente, e listando ali os mandamentos, chegaram à conclusão que tinha 613 mandamentos, não era apenas os 10, mais várias outras, né? E destes 613, 365 era do tipo não façam, é proibido fazer isso, e 248 era aquilo que eles poderiam fazer, né? Então, esses mestres, esses rabinos, eles debatiam exaustivamente entre si como deveriam interpretar e aplicar esses decretos divinos. Logo, ninguém chegaria a um consenso
e não conseguiria ninguém cumprir todos estes mandamentos. Impossível. Por isso que a lei, ela nos leva até Cristo. É o nosso tutor, foi o nosso tutor, né? O nosso aio, né? Então, entra em cena aqui Jesus. Jesus, ele nos oferece um novo jugo, né? Um estilo de vida, né? Transformador, que se inicia quando alguém vem a ele. No tempo ali da história dos hebreus, né? Os meninos de Israel, eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos. Tudo a ver sobre isso aqui, aos 6 anos, né? Sobre o jugo de Cristo. Aos 6 anos. Né? A Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Aos 10 anos, ao final desse primeiro ciclo de estudos, né? Esses meninos já haviam decorado praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia, dominavam, né? Aos 10 anos. A partir daí, alguns voltavam para casa e aprenderam o ofício de seu pai, né? De sua família. Mas aqueles que se destacavam, eles continuavam num segundo estágio, continuavam, né, frequentando as escolas judaicas, né, e estudavam agora sob a orientação de um rabino, certo? Esse rabino adotava esse menino para lhe ensinar mais profundamente, mais detalhadamente a Torá e suas escolas de interpretação. Né? Esses meninos, eles se tornavam, a partir daí, a elite intelectual religiosa de Jerusalém. Lembra de Lucas? Lucas relata Jesus com 12 anos lá no templo, né, debatendo lá com os mestres, com os doutores da lei. Então, aos 12 anos, esses meninos já se tornavam a elite, né? Passavam a se tornar ali uma referência. Né? Aos 12 anos já haviam decorado todas as escrituras, né? Os livros históricos, poéticos, os livros de sabedoria, os livros proféticos. Dominavam literalmente, entende? Aos 14, eles debatiam a tradição oral, a interpretação dos rabinos a respeito da lei, e dedicava a vida à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Então, esse conjunto de regras desses rabinos, essas interpretações, era chamado de o jugo do rabino. Esse conjunto de leis, de regras, de interpretação, era que cada rabino, né, cada líder, cada mestre tinha, era chamado de jugo do rabino. Né? Então, cada um possuía seu jugo. E isto era uma interpretação, né, que eles tinham da Torá. E é exatamente nesse contexto aqui que Jesus diz: eu também, em outras palavras, né, está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha o que Jesus diz, vamos ler, Mateus 28, Mateus 11, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é exatamente nesse contexto que Jesus chega e diz, né? Aprendei de mim. Então, o conjunto de regras de interpretação de um rabino era chamado de jugo do rabino. Então, cada um possuía seu jugo e sua forma de interpretação. E é exatamente nesse contexto que Jesus chega e diz, eu também tenho um jugo. Também tem uma forma de interpretar a Torá, em outras palavras, né? Também tem uma forma de dizer qual é a vontade de Deus. Também tem uma interpretação para lhes ensinar como Deus deseja que vocês vivam. Ou, em outras palavras, né, o jugo do Senhor é diferente, é leve. Os rabinos colocavam sobre os seus ombros um jugo pesado, exigindo que as pessoas cumprissem a lei, né? Exigências absurdas, mas Jesus vai dizer, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, é isso aqui que está contextualizando, né? Porque ninguém tem a condição de cumprir a lei. Somente Jesus cumpriu a lei. E a lei, o cumprimento da lei levou Cristo ao Calvário. Entende?
morreu em nosso lugar. Porque a lei, meus irmãos, novamente revelava o nosso estado deplorável. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria ser salvo pela lei. Até porque o propósito da lei não era salvar, mas apontar, nos levar a Cristo. Entende? Então, essa era a forma de Jesus ensinar que a verdadeira paz com Deus e a vida abundante não conquistada pelo esforço humano em cumprir a lei, mas em receber somente pela fé nele, em Jesus Cristo, né? Então, não é através de obras nenhuma que a gente alcança a salvação, mas confiando em Jesus que tomou sobre si os nossos pecados e nos concedeu salvação através do seu sacrifício. Entende? Então, a salvação não é mérito meu, não é por meu esforço, é graça, é um favor imerecido, tá? Então, resumindo, fechando, esse capítulo 3, Paulo trata principalmente da relação entre a lei, a fé em Cristo. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvida, faça perguntas aí que a gente vai respondendo, né? Então, Paulo argumenta que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. Ou ele usa o exemplo aqui de Abraão, que foi justificado pela fé antes da lei ser dada. A lei veio 430 anos depois de Abraão. E Paulo explica também que a lei serviu como um tutor, como um aio, né, para conduzir as pessoas a Cristo. Mas agora que a fé veio, os crentes são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E não estamos mais sob a tutela da lei. Então, é um capítulo central para a gente entender, né, a liberdade cristã e a graça a nós oferecida através do sacrifício vicário, porque foi no meu lugar, no teu lugar, Jesus. Amém? Deus abençoe.